Uma das maiores e principais diferenças dos vencedores e dos perdedores é a sua continuidade. O título da mensagem de hoje, caso você tenha o desejo de anotar, é: está surgindo, não pare. Nós chegamos em um momento definidor. O chamado meio do caminho é o que separa os meninos dos homens, os vencedores dos perdedores. Uma das maiores e principais diferenças dos vencedores e dos perdedores é a sua continuidade. Vamos juntos, por favor, diga isso junto comigo. Muitos começam, os vencedores terminam. Olhe para a pessoa do teu lado e diga isso a ela. Muitos começam, os vencedores terminam. E você vai terminar. 2 Timóteo 4, versículo 7 diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida. Terminar a corrida é crucial. Certa vez, eu ouvi uma pessoa dizendo que o golpe que mais importa numa luta é o último. Não importa o quanto você tenha começado bem, não importa como tenha sido a sua caminhada até agora, se você para, se você desiste, se você fraqueja, você tem grandes chances de perder a sua batalha. Atos 20, 24 diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente, vamos juntos por favor, puder terminar a corrida, vamos juntos, e completar, eu continuo, o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Paulo era um homem extremamente comprometido com o fim, o final das coisas. Começar é bom, terminar é muito melhor. Uma obra começada, ela não tem valor até que ela se torne uma obra concluída. Por exemplo, se nós andarmos pelas ruas de São José do Rio Preto, vira e mexe, nós vamos nos deparar com obras paralisadas. Por mais que você tenha investido um alto valor, tenha pagado um alto preço para começar aquela obra, o verdadeiro valor dela só é alcançado quando você termina aquela obra, conclui, dá o acabamento, coloca todas as peças que precisam ser colocadas, quando você termina de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Nós estamos dentro da 4ª semana no propósito dos meus projetos de conquistas. Quando nós começamos muito empolgados, animados, cheios de energia. E como tudo na vida, a empolgação passa, a energia diminui, o ânimo muitas vezes ele não está no seu melhor, no seu auge. E o meio do caminho, o meio do processo, é um dos momentos mais desafiadores do homem. Por mais que nós tenhamos o entendimento que todos nós vamos passar por um processo, o tempo todo estamos passando por um processo, não dá para negar que dentro de nós, todos nós temos um pouquinho de imediatismo.
Por mais que nós sabemos que existe um tempo, nós criamos a expectativa de que aconteça antes. Um exemplo muito simples. Quem aqui gosta de fazer compras pela internet? Levanta as mãos, por favor. Olha, eu acho que vocês estão mentindo para mim. Porque muito poucas pessoas levantaram as mãos. Eu acho que todo mundo gosta de uma promoção na internet, algo que você encontra pela metade do preço. Vou perguntar de novo. Quem aqui gosta ou já fez compras pela internet, por favor? Quando você vai comprar, além de você ter que dar todos os seus dados, os dados do cartão, o vendedor, ele compartilha algumas informações conosco. Em cima daquelas informações que são compartilhadas, uma delas importa mais do que todas as outras. O seu produto vai chegar dentro de 4 ou 7 dias úteis. E mesmo nós temos o discernimento que existe uma caminhada, nós sempre alimentamos a expectativa de chegar um pouco antes. Estou falando alguma besteira? Quem comprou já pela internet já passou por essa crise de ansiedade, de ficar acompanhando lá no rastreio. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver se já foi despachado. Deixa eu ver se parou em algum lugar. Deixa eu ver se já tem uma atualização ali no sistema. E muitas vezes, por não sabermos lidar bem com as ansiedades ou imprevistos no meio da jornada, muitas pessoas começam muito empenhadas e ao longo da caminhada vão perdendo força, até que param. Existem momentos na nossa vida que eles se tornam tão desafiadores, que é muito comum nós usarmos a seguinte expressão: só um milagre na causa. Só Deus na causa. Só um milagre para me ajudar, para me fazer sair deste contexto, para vencer este momento. Olha o que diz aqui no livro de Salmos, no capítulo 77. Não há nenhum Deus tão grande como o nosso Deus. O Senhor é o Deus, o que está escrito ali? Que faz. Ele não é um Deus que fez milagres. Ele é um Deus que faz milagres, ontem, hoje e continuará a fazer eternamente. E o que seria um milagre? Milagre é um acontecimento fora do comum, algo inexplicável, que você tenta buscar com palavras, ou muitas vezes você tenta empregar um raciocínio, um entendimento para aquilo, e mesmo assim você continua sem entender. Consequentemente, milagres não se explicam, milagres se vivem. A Bíblia é um livro que contém muitos e muitos milagres. A multiplicação dos pães e dos peixes, a pesca maravilhosa, a cura de enfermos como a mulher do fluxo de sangue, o paralítico do tanque de Betesda, Naamã, mulheres que foram curadas da esterilidade como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, mãe de Sansão. Nós temos os milagres que acompanharam a trajetória de Moisés, todas as pragas do Egito, água sair da rocha, as codornizes, a abertura do Mar Vermelho. Nós vimos Elias, ele literalmente fazendo fogo descer diretamente dos céus. Mas o que muitos não entenderam é que existem milagres e milagres. Não existe uma ciência exata para o acontecimento sobrenatural. Em alguns momentos, Deus vai trabalhar de uma forma com um, e com outro que está muito perto dele, ele vai trabalhar de uma forma muito diferente. Com alguns, o Senhor vai entregar imediatamente algumas coisas, outros terão que repetir alguns comportamentos, alguns posicionamentos, até chegarem a este lugar de cura, de mudança, de transformação. Preste bastante atenção, nós vamos entrar na parte principal da palavra.
2 Reis 4, a partir do versículo 19. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Nós somos um povo cheio de esperança, cheio de fé. O que eu diria para você é: nunca espere o pior, mas o tempo todo esteja preparado caso ele venha. Nós começamos essa leitura dizendo de repente. O de repente são aqueles momentos que nós não esperamos. O de repente é aquilo que acontece, mas não tinha indícios que iria acontecer. O de repente é o famoso inesperado. Essa mulher, por um determinado momento da vida dela, ela não teve o prazer de experimentar a alegria do que significava se tornar uma mãe. Ela foi uma mulher de muita fé. Essa foi uma mulher marcada por viver uma vida temendo ao Senhor, e por conta disso, a cada nova oportunidade que o homem de Deus passava pela cidade dela, ela o servia, ela financiava o ministério daquele homem. Tudo que o homem planta, ele colhe. Ela plantou fé, ela plantou temor, ela plantou fidelidade, e o que ela colheu? Um grande milagre. O profeta vira para ela e diz: nessa mesma hora, no ano que vem, você terá tido um filho. Quando ele tocou nesse assunto com ela, o posicionamento dessa mulher deixou muito claro que, por mais que ela desejasse muito se tornar mãe, ela temia uma nova experiência frustrada. Antes do grande acontecimento, ela vira para o profeta e diz assim: não me dê falsas esperanças. Essas palavras, elas estavam carregadas de fortes emoções, porque sem dúvida alguma, em algum momento da vida dela, ela criou expectativas no fato de que ela poderia se tornar mãe. De certa forma, ela deve ter se relacionado com seu marido várias vezes, sempre aguardando aquele momento que viesse a confirmação, e a confirmação nunca chegou, ela nunca recebeu, não tinha acontecido. Até que o profeta apareceu, liberou essa bênção sobre a vida dela, e ela se tornou mãe. Porém, o Senhor entrega, o Senhor faz, o Senhor muda, mas isso não muda o fato que mesmo com a bênção, muitas vezes ela virá acompanhada com alguns desafios. O Senhor abre portas das empresas, o Senhor coloca um grande projeto nas tuas mãos, mas isso não muda o fato que você de todos os lados vai ser afrontado, a concorrência vai vir com tudo para cima de você, você vai ser provado, você vai ser tentado a desistir, e cabe a nós permanecermos firmes naquele posicionamento que nós acreditamos. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com um homem de Deus. Vou e volto logo. Vamos juntos, por favor. Vou e volto logo. Então perceba que ela criou uma expectativa. Eu vou e eu sei que eu vou voltar rapidamente. Eu vou e eu sei que eu vou resolver este problema rapidamente. Eu vou e eu sei que na hora que você menos esperar, eu já estarei de volta. Se você pegar essa passagem inteira e meditar desde o início dela, você vai perceber que a fé dessa mulher amadureceu muito durante esse período em que ela esteve diante do profeta, diante do homem de Deus. Porque primeiro, ela temeu receber algo por medo de não acontecer. Nessa oportunidade, diante de um cenário terrível, caótico, com a morte do seu filho, aqui nós não vemos uma mulher
sendo tomada pela histeria, pelo desespero, pelo desequilíbrio emocional. Muito pelo contrário, nós vemos uma mulher muito sensata, muito firme, dizendo: eu vou e volto logo. O contexto não era bom, mas a mulher já não era mais a mesma. Ele perguntou: mas por que hoje? Essa pergunta, ela fala muito sobre o que existia dentro do marido dela, sobre o tipo de pessoa que ele era. Possivelmente, esse homem, ele seria uma pessoa extremamente procrastinadora. Por que hoje? Por que resolver hoje? Por que começar a comer certo hoje? Por que orar hoje? Por que jejuar hoje? Por que ir até a igreja hoje? A resposta é muito simples. Nós temos o controle sobre o amanhã? Então por isso tem que ser hoje. Eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Eu não sei o que me espera depois. Essa mulher, ela não pensou duas vezes em se posicionar rapidamente para resolver essa questão. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Aos olhos humanos, pronto, acabou, se tornou irreversível. Aos olhos de um homem de Deus, não é bom, mas é passageiro. Mudanças vão acontecer. Ele entrou, vamos juntos por favor, ele entrou, mais alto, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Sabe sobre o que esse versículo está falando? Particularidade. Normalmente, quando algo de ruim acontece conosco, nós temos uma forte tendência a querer abrir a porta e contar para o mundo dos nossos problemas. Está acontecendo isso, eu perdi isso, mas eu estou dessa forma, mas eu não estou suportando. Quando o profeta se deparou com aquela situação terrível, a primeira coisa que ele fez, se isolou e foi contar, foi falar sobre o problema para quem de fato poderia resolver. Ele fechou a porta e orou. Nós já ouvimos várias vezes a seguinte frase: se você fracassa na sua vida de oração, então possivelmente você vai fracassar em muitas outras áreas da sua vida. Existem momentos que nós seremos privados de muitas coisas, mas nós nunca poderemos ser privados da nossa capacidade de orarmos ao Senhor. Nós podemos orar liberando palavras, nós podemos orar em espírito, nós podemos orar em pé, deitado, sentado, nós podemos orar na rua, dentro de casa. Nós sabemos que mesmo quando diante de uma questão judicial eu não posso fazer nada, eu sei que eu posso orar. Eu sei que diante de um problema de saúde grave, mesmo que eu não possa fazer nada, eu sei que eu posso orar. Eu sei que debaixo de uma cobrança violenta do banco por conta de dívidas, por conta de valores que muitos pegaram emprestado, muitas vezes nós não temos condições de pagar, mas nós sabemos que nós podemos orar. Esse homem, a primeira coisa que ele fez foi fechar as portas. Biblicamente falando, nós podemos traduzir o ato de fechar as portas como fechar as brechas. Brechas são pequenas aberturas que podem dar acesso ao inimigo, aos problemas, ao mal. E por intermédio dessa abertura, mesmo que pequena, ele pode vir e provocar uma verdadeira devastação. Depois, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Perceba que o primeiro ato de fé não trouxe o menino de volta à vida. O primeiro posicionamento de fé
não fez com que acontecesse o sobrenatural diante dos olhos daquele homem. Por outro lado, só porque algo ainda não foi trazido de volta à vida, não quer dizer que um processo de mudança já não tenha começado. Muitas vezes nós criamos uma expectativa muito grande naquilo que nós fazemos. Na verdade, eu acredito que tudo que nós fazemos é em função de uma expectativa, esperando que algo vai acontecer de uma forma sobrenatural depois da minha entrega, depois do meu posicionamento. Porém, muitos não sabem lidar com o fato de que só porque nós não estamos vendo algo, não quer dizer que algo não esteja acontecendo. Quem aqui já plantou alguma semente na terra? Levanta as mãos, por favor. No mínimo, no tempo da escola, você plantou feijão. No algodão, e colocou um pouquinho de água, e tinha que deixar um pouquinho no sol, e um pouquinho de água. No mínimo, você plantou feijão. Quando você lança a semente na terra, quando você cobre a semente com a terra, você já não está vendo mais o que acontece. Muitas vezes a semente ela demora para ser projetada para fora. Muitas vezes ela demora para sair. Mas isso não muda o fato que mesmo que eu não consiga enxergar ela, lá ela já está começando a ter os seus pequenos movimentos. Não muda o fato que a semente ela já tenha começado a germinar, as raízes começam a sair, coisas incríveis começam a acontecer. Mesmo esse homem sendo um grande homem de Deus, olha o que ele precisou fazer. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se. Vamos juntos, por favor, diga isso, mais uma vez. Sobre ele, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ele voltou a viver. A primeira parte não foi o suficiente para trazer o menino de volta à vida. Esse foi um milagre dividido em 2 etapas. Ele teve que ter um posicionamento de fé uma primeira vez e ele teve que ter um segundo posicionamento de fé. Mas não que necessariamente serão somente 2 posicionamentos. Existirão momentos que nós vamos ter que nos posicionar mais vezes. A própria história de Naamã confirma que aquele homem só seria curado se ele tivesse a fé para mergulhar as 7 vezes dentro do Rio Jordão. Os dias passarem e nada acontecer, é extremamente torturante. Porque nós começamos a pensar assim, essa é a perspectiva da incredulidade. Se não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Se está demorando do jeito que está demorando, então eu não vou mais viver essa mudança. Se até agora eu não recebi o que eu tinha criado uma grande expectativa, então não vai acontecer mais. Quando na verdade a perspectiva da fé nos leva a pensar da seguinte forma: caramba, estou ansioso para viver esse novo dia, porque eu sei que eu estou um dia mais próximo de receber aquilo que eu tanto desejo. Eu confesso que eu me peguei várias vezes nas últimas semanas com esse mesmo sentimento. Senhor, estou ansioso para viver essa sexta-feira, porque eu sei que quando terminar essa sexta-feira, eu vou estar mais próximo de receber aquilo que eu desejo. Eu acredito que quando nós cremos, todos nós começamos a viver uma grande contagem regressiva em direção àquilo que nós mais desejamos. Se você teve um posicionamento e nada aconteceu, não quer dizer que não tinha que acontecer. Pode ser que o teu milagre esteja dividido em etapas. Pode ser que na primeira semana não foi o suficiente, por isso você não pode parar. O que eu vejo é muitas pessoas tendo força, motivação para deitar sobre o corpo morto uma única vez, mas na segunda vez já não tem mais força, na terceira vez já não tem mais força, na quarta vez já não tem mais força. Continuidade, perseverança é a característica que todos os campeões carregam. Todo campeão tem isso em comum.
um espírito perseverante e continuista. Perseverança é algo que nós temos que buscar desenvolver todos os nossos dias. Você pode estar aqui nesta igreja, nessa manhã, nos acompanhando por essa transmissão, e frustrado por muitas coisas não terem acontecido. Você pode estar no nível de desânimo tão grande, que até para orar, você se pega fazendo ou aquela oração muito mais ou menos, ou nem orando, sem ânimo para viver a sua vida. Quando na verdade você tem que viver todos os dias como se fosse o primeiro. O ânimo do início não pode te parar. A força que te moveu a tomar uma decisão é a mesma força que tem que te motivar a continuar firme naquela mesma decisão. Eu não paro, eu vou lutar, eu vou adiante, eu vou continuar buscando o Senhor nas madrugadas, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar dando o meu melhor, eu vou continuar pagando um alto preço, eu vou continuar fazendo até que eu chegue no meu objetivo. Eu não paro, eu não vou parar de sacrificar, eu não vou me entregar, porque eu tenho um alvo e eu vou bater quantas vezes forem necessárias até chegar neste lugar. Continuidade é um desafio, mas também é altamente recompensador. Quando você é continuista, você pode ir muito, muito longe. Jesus, ele realizou grandes milagres e muitos deles aconteceram imediatamente. Mas preste bastante atenção no que aconteceu nesse caso em específico. Marcos 8, a partir do versículo 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Um homem necessitado, diante de um cenário muito ruim, foi trazido ao Senhor. O Senhor foi ter um posicionamento de fé diante daquele homem. Quando o Senhor colocou as mãos e as tirou, ele perguntou: o que você está vendo? E aí ele disse: vejo como se fossem pessoas parecendo árvores. Eu entendo que a sensação, ela deveria ser muito parecida com o momento que eu não sei se foram todos que já viveram esse momento. Eu já passei por isso. Quem aqui já foi fazer exame? Obviamente que quem está de óculos fez esse exame. Mas quem já fez aquele exame onde eles pingam um colírio nos seus olhos, e aí esse colírio, quando ele é pingado, a pupila dilata de uma forma que você consegue ver, mas você não vê. Eu entendo que o que aconteceu nessa oportunidade foi exatamente isso. Ele via, mas ele via como se fossem borrões. Nós estamos falando sobre quem? Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Mais uma vez, os seus olhos foram abertos, a sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Se Jesus teve que colocar as mãos mais de uma vez, o que dirá nós? Se ele teve que repetir um bom posicionamento, o que dirá nós? Não significava que não iria acontecer,
significava que era necessário fazer mais uma vez. Então, diante das batalhas da vida, quando você se deparar com este momento em que nada está acontecendo, não significa que não vai acontecer, significa que você tem que plantar mais uma vez, tem que regar mais uma vez, você tem que orar mais uma vez, você tem que mudar mais uma vez, você tem que tomar mais uma decisão, você tem que jejuar de novo, e quantas vezes forem necessárias. E isso tem que te motivar. Isso tem que te dar muita força. Porque muitas vezes nós vamos sim acertar de primeira. Mas não são todas. Deus, ele tem coisas grandiosas para o seu povo. Deus tem uma vida incrível, uma vida poderosa. Mas o impossível, o sobrenatural, só vai acontecer desde que você esteja comprometido a continuar a tentar mais uma vez. Se coloquem de pé todos, por favor. A mão do Senhor estava sobre mim. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. O que ele perguntou para Ezequiel é: filho do homem, que tipo de fé você tem? Você acredita que é possível que o teu contexto seja mudado? Você acredita que é possível que o teu casamento seja transformado? Você acredita que a sua questão financeira pode ser mudada da água para o vinho? Você acredita que essa enfermidade ela pode desaparecer de uma vez por todas? Você acredita? Este é o ponto de partida. Talvez se a resposta desse homem tivesse sido uma resposta incrédula, o Senhor não teria dado nenhuma nova direção. O Senhor não teria falado: então profetize. Por que ele mandaria alguém profetizar se essa pessoa não acreditasse? Por que o Senhor daria um novo sinal para você se você não acredita que é possível? Por que o Senhor confirmaria com algum acontecimento ao derredor de que Ele vai fazer se você não acredita nem que é possível, que pode acontecer? Nós precisamos crer. Tudo começa com isso. Crer, acreditar. A palavra do Senhor diz que nós precisamos nos aproximar do Senhor, crer que Ele existe e que é recompensador, ou seja, que Ele faz, que Ele age. E olha como que são as coisas, né? Tem horas que o Senhor, Ele nos testa de uma forma muito rigorosa. Antes do Senhor perguntar, o Senhor levou aquele homem de um lado para o outro, para que aquele homem visse que o negócio estava feio mesmo. O negócio estava terrível. E aí o Senhor vira para ele e diz: depois de ter visto tudo, você ainda acredita que é possível mudar? E aí ele diz: só tu sabes, Senhor. Em outras palavras, parafraseando, o que a sua palavra disser é uma verdade para mim. Se o Senhor disser que é possível, então eu vou fazer aquilo que é do teu agrado. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É incrível, né? Deus não te coloca num lugar e diz assim: se vira. Ele coloca e te instrui. Um grande problema é que muitas vezes, pelo fato das instruções serem simples demais, muitos não levam a sério da forma que deveriam e não acabam colocando em prática o que deveria ter sido colocado em prática.
O Senhor vira para ele e fala: profetize. O quê? O Senhor viu o jeito que está o cenário aqui? Só profetizar? É só falar? O Senhor, profetize. Nós que temos uma tendência a tornar tudo mais complexo. Nós temos uma grande tendência a querer dificultar mais do que precisaria ser difícil nas nossas vidas. O Senhor vem e diz: profetiza. Começa a declarar. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, vamos juntos por favor, levante a sua voz. Enquanto profetizava, mais forte, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, o osso com osso. O irreversível estava sendo revertido. O que aparentemente estava perdido estava sendo mudado. Leve isso para o teu contexto, para a tua realidade. Eu vi um testemunho, que olha, que testemunho lindo. Uma pessoa estava com câncer. O câncer tinha dado metástase. O câncer tinha literalmente ocupado desde as pernas até a cabeça, estava em todo o corpo. O que os médicos disseram para esse paciente? Não tem o que possa ser feito. O paciente, o problema não mudou, mas ele mudou o doutor que ele foi procurar. Ele foi até o médico dos médicos. 2 anos depois, ele foi fazer um exame. No organismo era como se o câncer nunca tivesse existido. Ao ponto de questionarem uma possível falha médica. Mas eu prefiro acreditar que foi o Senhor fazendo diminuir, regredir, até desaparecer o que tinha tomado todo o corpo. É o famoso ossos se juntando com ossos. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. Olha, convenhamos, um vale ser transformado num corpo já seria um milagre tanto. Já seria algo assim. Mas até aquele momento estava incompleto. O corpo já estava ali. Algo impossível já tinha acontecido, mas ainda faltavam mais. E muitos, quando chegam neste momento, muitas vezes jogam um milagre fora. Legal, aconteceu, mas isso aqui não me serve no que eu precisava. Eu precisava de gente viva, não de um corpo com pele, ossos, precisava. E muitos param. Mas aqui está mais um exemplo de um momento que não quer dizer que o Senhor não iria fazer. Significava que ele precisava fazer mais uma vez. Não é desistir. Fazer mais uma vez, não é desistir, fazer mais uma vez. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, vem desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. O que estava morto foi colocado de pé. Era um exército enorme. O Senhor não faz uma meia obra. Ele não realiza um meio milagre, uma meia mudança ou uma mudança parcial. O Senhor não para, muitas vezes o homem para. Se o Senhor prometeu,
Existem N passagens na Bíblia que confirmam que o Senhor é Deus de palavra. Existe uma passagem que ela é tão forte, que diz assim, que mesmo quando o homem é infiel, o Senhor permanece na sua fidelidade, porque Ele não pode negar com a sua palavra. Quando Salomão ele começou a se perder no meio da caminhada, lembra que o Senhor tirou parte dos reinos, das tribos, da posse de Salomão? Mas por que Ele não tirou tudo? Porque Ele tinha feito uma promessa ao seu pai Davi, e Ele precisou levar até o final, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se existe uma promessa que já foi entregue a você, querido, não pare, não desanime, não pare, insista, bata mais uma vez. Deus quer completar a grande obra que Ele começou a realizar, mesmo que não pareça. Vamos juntos, por favor. Mesmo que não pareça, Ele já começou. De novo, mesmo que não pareça, Ele já começou. Mais uma vez, mesmo que não pareça, Ele já começou. Título da mensagem de hoje: está surgindo, não pare. A semente está germinando, não pare. Como foi com o filho da sunamita? O corpo está se aquecendo, não pare. É como se alguma coisa estivesse sendo preparada no forno. E aí no forno fica assim, ó. Gostaram da trilha sonora? Toda essa humilhação e vergonha que eu me submeto é para que fique mais fácil o entendimento. Às vezes, aquele tempinho que o marcadorzinho de tempo do forno fica lá. Dependendo do que você está preparando, dependendo do cheiro, dependendo da tua expectativa, você vai lá de minuto em minuto para ver. Nossa, tá quase. Mas ainda não está dourado, está branco. Mas vai chegar um momento que você vai ouvir. Não vou fazer de novo, vocês já entenderam. Os nossos milagres, muitas vezes, eles funcionam dessa forma. Tem respostas que são imediatas. Tem coisas que você tem que repetir o posicionamento para trazer o resultado. Isaías 62, 6 e 7 diz assim: não descansem vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Se você não pode dar descanso ao Senhor, então você não pode parar de trabalhar. Você tem que trabalhar em cima daquilo que você acredita. Você não pode parar, você tem que se entregar. E vai, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Tiago 1, versículo 4, só uma parte. Eu cortei 2 palavras desse versículo. Projeta para eles, por favor. Vamos juntos, por favor. Ação completa. Sabe aquela frase que ela é até meio redundante? Só acaba quando termina. Ação completa. Só acaba, eu só encerro quando eu termino. Mas sejam fortes e não desanimem. Se você orou, ore de novo. Se você jejuou, jejue novamente. Se você declarou, declare mais uma vez. Se você já ungiu, unja novamente. Só não pare no meio do caminho. Filipenses 1,6 diz assim: e tenho a certeza de que Deus, que começou essa boa obra na vossa vida, vai completá-la. Nunca tive a menor dúvida de que Deus, que iniciou essa obra em vocês, irá preservá-los e conduzi-los. Vamos juntos, por favor, levante a sua voz, a um final grandioso. Pegue o seu propósito, por favor. Com seus olhos fechados.
não tenha a menor dúvida, Deus vai te conduzir para um final grandioso. Não tenha a menor dúvida, Deus vai te conduzir a um final grandioso. Nunca se esqueça, o golpe mais importante é o último, mas o último golpe precisa ser dado. Você pode ter começado muito bem, mas de nada vai valer se você parar agora. Você pode ter iniciado cheio de força, motivação, mas de nada vai valer se no meio da caminhada você desistir. E nós estamos exatamente na metade deste propósito, nós estamos no meio dele. Não se entregue, já está surgindo, Deus está realizando uma grande obra, Ele já começou. Só porque você não vê, não quer dizer que Ele já não tenha começado a mexer nas circunstâncias. Você tem jogado a semente, não tenha dúvida, ela já começou a germinar. Ela demora muitas vezes para aparecer, mas ela já começou a germinar lá dentro da terra. Algo incrível está acontecendo. Então se levante com força, se levante no espírito e diga: eu não vou parar, eu não vou parar. Dê essa ordem para você, diga isso para você: eu não vou parar. Eu já fui longe demais para parar, eu já fui longe demais para desistir. A tua vida está do jeito que você deseja? Não, então não pare, continue. Ação completa. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Você só vai ter acabado quando tudo estiver terminado. Se você ainda não chegou no lugar do teu objetivo, se você não chegou no lugar de mudança, você tem que continuar. Não enterre os seus sonhos, não enterre a sua vida, não enterre as mudanças que você deseja viver. Muito pelo contrário, continue a colocar força. Deus vai te favorecer, Ele vai te levantar, Ele vai curar o teu destino, Ele vai mudar a tua história. O homem de Deus, ele deitou no menino. O menino começou a se aquecer, mas ele não voltou à vida. Na segunda vez, quando ele deitou, o menino voltou a viver. Então, se você já se posicionou em algum momento, se posicione novamente, porém com mais força, com mais ousadia. Não existe nada que te faça parar, não existe nada. Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer. Não, você está sendo renovado por intermédio do poder dessa palavra, para continuar, para insistir. Não, você já passou por várias e várias semanas, então você tem que tomar a decisão: eu vou chegar na linha de chegada, eu vou até o final, eu vou terminar a corrida. Você combateu o bom combate, você tem combatido o bom combate, mas se você não terminar a corrida, não tem valor algum. Começar é bom, terminar é melhor. Diga isso para você quantas vezes forem necessárias. Começar é bom, terminar é melhor. Começar é bom, terminar é melhor. Começar é bom, terminar é extraordinário. Muitos começam, vencedores terminam. Uma das maiores e principais diferenças dos vencedores e dos perdedores é justamente a continuidade. A continuidade é desafiadora, mas ela também é libertadora, ela é transformadora. Deus vai mudar a tua história. Ele te levanta neste momento, Ele te levanta nessa manhã, Ele te fortalece, Ele está mexendo com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, Ele está te fortalecendo. Ele quer que você continue, Ele quer fazer algo incrível na tua vida. Você nunca esteve tão perto de viver essa glória nova, essa glória maior. Você nunca esteve tão perto de beber deste vinho novo, de experimentar dessa alegria nova. Você nunca esteve tão perto de alcançar a mudança que você tem buscado, desejado. Você nunca esteve tão perto de viver essa grande transformação. A cada novo dia, não seja roubado pelo pensamento de que nada está acontecendo, muito pelo contrário. A cada novo dia, a cada nova manhã, diga isso para você sem cessar: eu estou mais perto. Viver esse dia quer dizer que eu estou vivendo uma contagem regressiva, e a cada novo dia eu estou mais perto de alcançar os meus objetivos. Não tenha medo, essa enfermidade, ela não vai prevalecer contra a tua vida. Essa enfermidade, ela não vai prevalecer contra a tua vida. Eu ordeno, enfermidade caia por terra, enfermidade
enfermidade caia por terra, enfermidade que tem acompanhado este povo, caia por terra agora. Enfermidade, você não tem poder sobre a vida dela. Enfermidade, você não tem poder sobre a vida dela. Enfermidade, aí não é o teu lugar. Eu quero repreender agora esse espírito de doença, essa enfermidade, essa ação maligna que tem agido diretamente na saúde dela. Eu ordeno, vai caindo por terra agora. Eu ordeno, caia por terra agora. Eu ordeno, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Não é um pedido, é uma ordem. Enfermidade saia, enfermidade saia. Existe uma verdadeira pandemia, uma epidemia, literalmente nessa dengue, pegando muitas pessoas. Dengue, você vai cessar agora. Eu quero repreender essa influência que está se alastrando, tem pegado muitas pessoas. Você vai cair por terra agora. Dengue seque, dengue seque, dengue seque, dengue seque. Problema de saúde sequem, problema de saúde sequem. Eu ordeno caia por terra agora toda obra maligna, toda armadilha, toda oposição, toda resistência, espírito de olho gordo, invejas, palavras malditas, orações contrárias, toda reza de feiticeiro, toda obra demoníaca, toda cilada, toda ferramenta preparada contra este povo não prosperará. Toda ferramenta cilada arquitetada contra este povo não prevalecerá. Eu repreendo agora enfermidade. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia. Eu oro por mudança, Senhor. Mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer, Senhor. Mudanças vão acontecer. Mudanças vão acontecer, meu Pai. O Senhor não nos chama para mudar a nossa história parcialmente. O Senhor não nos chama, meu Deus, para uma meia transformação. A obra vai ser completa, ela vai ser terminada, e o Senhor vai nos conduzir para um lugar de glória, para um lugar de vitória. Você acredita que é possível que esse vale volte a viver? Você acredita que o teu casamento pode ser mudado? Você acredita que a tua realidade financeira pode ser transformada? Você acredita que essa enfermidade ela possa desaparecer? Então profetize a este vale. Comece a dizer: eu profetizo vida aonde existe morte. Eu profetizo vida aonde existe doença. Eu profetizo cura aonde existe divisão. Eu profetizo união aonde existe a dor. Vai reinar a paz. Aonde existe a miséria, vai reinar a prosperidade, a fartura, a abundância. Profetize e não pare de profetizar, porque enquanto você estiver profetizando, mudanças vão estar acontecendo aonde você precisar. Basta uma palavra que o Senhor liberar aqui, mudanças acontecerão em todos os lugares. Uma palavra que Ele liberar aqui, o impossível vai acontecer aonde você precisa. Uma palavra, basta uma palavra. Não tenha medo. Preste bastante atenção. Olhe para cá um instante, por favor. Uma das formas mais eficazes estratégias, planos que o mal usa para nos atrapalhar. Uma das principais, sem dúvida alguma, são as distrações. E elas podem se manifestar de várias formas. Tão ruim quanto aquela distração que te intimida é a distração que te relaxa. Se você começa a entrar em um estado de relaxamento, onde você, não relaxamento no que diz respeito à confiança plena no Senhor, mas é aquele espírito mais acomodado, passivo, por conta de frustrações. Quanto mais disso estiver dentro de você, mais distante você vai estar dos teus objetivos. Se tem um momento que você precisa colocar a força, é agora. A vida é uma peneira natural. A vida é um verdadeiro funil. Começa com uma boca onde todo mundo pode passar, mas na hora que você vê o negócio vai afunilando e vai passando cada vez menos pessoas.
Você não sabe o que você precisa fazer. Em muitos momentos você não saberá. Mas de uma coisa tenha certeza, você sabe que você precisa continuar. Isso você não tem a menor dúvida. Você tem que continuar. Só porque algo não aconteceu da forma que você esperava, não pare agora, não jogue o teu milagre no lixo. Não pare no meio do milagre. Diga isso comigo, por favor. Eu não posso parar no meio do meu milagre. Você não pode parar. Como são felizes, Salmo 84, as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Elas são capazes de transformar lugares secos em fontes de água, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Perceba que aqui está falando sobre o poder que acompanha uma pessoa quando ela faz do Senhor a sua força. Ela tem o poder de transformar lugares secos em fontes de águas e lugares de tristeza e sofrimento em lugares de alegrias e bênçãos. Isaías 62, versículos 6 e 7 diz assim: Vejam, o Senhor mandou essa mensagem até os confins da terra. Digam à filha de Sião: veja, o seu Salvador está chegando. Veja, o seu Salvador está chegando. Veja, Ele está trazendo a sua recompensa e o prêmio que Ele dará a você. Diga isso comigo, por favor. O meu Salvador está chegando. De novo, o meu Salvador está chegando. Mais forte, o meu libertador está chegando. E com Ele, Ele está trazendo a sua recompensa. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor libertou. Isaías 43, 19 diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Ele já começou. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Eu creio que o Senhor já começou uma grande obra na vida delas. Eu sei que o Senhor já começou, algo incrível já está acontecendo. Já está tudo encaminhado, já está tudo preparado. Então eu oro, meu Deus, profetizando que essa obra, ela vai ser terminada. Aquele que deu início à boa obra é poderoso para completá-la. E o Senhor vai nos conduzir para um final grandioso, para um final extraordinário. O Senhor vai nos conduzir para um lugar de bênçãos. Eu abençoo a tua vida. Eu oro pelos seus pedidos, pelos seus projetos. Eu declaro que cada palavra que você colocou nele e tudo aquilo que você tem pedido, e não é de agora, todas as palavras serão confirmadas pelo Senhor e você viverá um tempo novo, grandes alegrias, um tempo de grande crescimento, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.